Opa, bem-vindos de volta, gente. Meu nome é Felipe e essa é a última aula da etapa 2 do nosso desafio Logbud. E aqui a gente vai ver a gente vai rever o VRP, só que no Logbud mesmo. Então, vamos começar. Como antes, vamos fazer uma revisão do que a gente viu na última aula, as duas últimas no caso. A gente começou a primeira aula dessa etapa estudando o TSP, em seguida estendendo ele direto, tratando a sua extensão natural, que é o TSP múltiplo, para então finalmente a gente lidar com o VRP, que é entendido aqui como um TSP múltiplo com restrições. E aí com isso a gente desenvolveu o solver baseado no Ortuz para resolver cada um desse tipo de problema, sempre de forma gradativa. Só que se vocês pararem para pensar, eu acredito que nenhum de vocês vai estar muito satisfeito, porque a gente lidou com problemas extremamente pequenos nas aulas, claro, para facilidade de entendimento, mas até o momento é isso que a gente tem tratado, tanto com problemas, por exemplo, no caso de estar lidando sempre com três pedidos, que é foi sempre esse mesmo problema, e mesmo quem fez os exercícios trataram com, mesmo quando os problemas eram maiores, a gente tratava com matrizes de distâncias artificiais, geradas com valores aleatórios, nada assim muito próximos da realidade. Então é nessa aula que a gente vai finalmente eliminar esse problema e vamos tratar do logbud. No caso, agora finalmente a gente vai voltar ao nosso repositório, como a gente fez na primeira aula. E o Logbud, a ideia dele é, como você já deve lembrar, ele tem um monte de problemas de teste, várias instâncias, e em geral eles têm tamanhos assim muito mais parecidos com a realidade. Tipo, em geral tem mais de 1.000 entregas cada um deles, mas pode chegar até 5, 7 mil entregas tranquilamente. E além disso, os problemas não são. As distâncias entre um ponto e outro não são coisas geradas artificialmente. A gente leva em consideração a geografia do terreno, tanto rua, estrada, barreira e tudo mais. Então a gente vai ter. Vai ser mais interessante usar isso daí aqui, que a gente vai finalmente tratar de problemas um pouco mais realistas, mais próximos do que a gente vê na indústria. Então vamos voltar para o nosso collab lá. De volta aqui ao nosso collab. Essa aqui é o notebook da nossa aula. E como a gente vai usar nessa aula, a gente vai precisar usar o logbud. Os primeiros comandos que vão precisar, como vocês já devem ter feito na primeira aula, são esses daqui de basicamente estabelecer o projeto. Eu já rotei ele antes, já porque ele tende a demorar um pouquinho, mas acho que vale a pena rever alguns comandos. O que a gente faz primeiro a gente começa clonando o repositório, que está lá no GitHub, que entra na pasta onde ele foi clonado. Todos esses comandos aqui servem para a gente instalar as dependências. Isso aqui tem uma certa solução medida paliativa aqui para que essas dependências sejam reconhecidas pelo Colab. Depois a gente roda os testes para verificar testes automatizados dele para verificar que realmente está tudo funcionando e vocês possam usar isso aqui na aula. Com tudo funcionando, a gente baixa os dados de teste que vamos usar. E é basicamente isso. No final a gente testa que essas pastas de dados não estão mais vazias, que seria esse último resultado aqui. Como vocês veem, a gente tem dois conjuntos de pasta e o que importa pra gente é esse daqui. Beleza. Vamos começar então. Acho que vale a pena relembrar como é essa a estrutura dos dados lá no a estrutura de dados no Logbud. E para isso vale a pena a gente começar. Vamos analisar uma instância, vamos analisar essa instância daqui. Se vocês lembram bem, todas as instâncias, no caso os problemas de teste que a gente tem, eles vão estar nesse caminho. Eles vão estar dentro de uma pasta que chama data, dentro desse CVRP instance, como eu mostrei lá em cima, a gente tem dois deles, mas que nesse curso a gente vai tratar só desse outro, de CVRP é a sigla para problema de roteamento de veículos capacitados, que é o nosso caso. Dentro dele tem duas pastas, uma de treinamento e uma de teste, mas para essa aula vocês não precisam se preocupar com o significado delas. Mas dentro de cada uma delas a gente tem um conjunto de regiões. Aqui no caso eu estou pegando o conjunto do Distrito Federal, região zero, e essa instância aqui. Então basicamente é isso daqui. No final das contas, esse. Tá, agora para entender o que isso aqui está fazendo. Essa instância, se vocês abrirem aqui, isso aqui é um arquivo JSON, vocês podem abrir depois lá. E se a gente vê, vai ser como se fosse um monte de aglomerado de texto. Para a gente, vale mais a pena converter isso aqui num formato melhor para a gente tratar no Python. E o que acontece? Nas últimas aulas, a gente tem tratado dos dados com uma forma assim, um tanto quanto rudimentar.
a entrada do nosso problema era só uma matriz de distância. Se a gente precisasse, no caso do VRP, das demandas de cada nó, era uma outra variável. A capacidade de cada veículo também é outra. E, ou seja, quanto mais informação a gente precisasse, mais variável a gente precisaria incluir. E isso tende a ficar um pouco fora de controle. Para isso, a gente usa aqui no Logbud estruturas de dados bem específicas para mostrar que indicam bem o que cada objeto representa. No caso, cada instância aqui vai ser um tipo, vai ser um objeto pertencente a essa classe aqui, esse CVRP instance. E esse comando serve para a gente carregar uma instância dada o caminho completo dele. E esse problem é a instância que a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar aqui. Então, isso tudo daqui é o que a gente tem desse problem. Vamos analisar a estrutura dele. Pode até abrir uma outra célula para a gente brincar. Esse problem tem alguns tipos, como vocês viram na primeira aula. Ele tem tanto esse delivers, nome, origem, tudo mais. Geometry, file, capacidade. Cada um deles tem alguns deles têm nomes já bem intuitivos sobre o que representam. E outros vocês podem brincar aqui. Nesse caso, tem até uma célula preparada aqui já para isso. Esse vehicle capacity, não, capacity, eu perdi perdão já pelo meu inglês nas últimas aulas, né? Peço de novo aqui. Então, esse vehicle capacity, uma palavra difícil de falar. Isso é a capacidade de cada veículo, no nosso caso é 180. A origem no caso é qual o ponto de partida de cada um desses veículos. Então, e aqui uma lista de entregas. Vamos avaliar primeiro. A localização do ponto de partida, ela é uma outra variável do tipo point, e ele tem duas outras propriedades, que são as coordenadas dessa origem. E é isso que a gente vai tratar muito disso agora com o Logbud. E finalmente a gente tem também as entregas, que são que é basicamente o conjunto de nós que devem ser entregues. Esse conjunto de nós, tem até uma célula separada para a gente analisar aqui. A gente já sabe que esse problema tem 1037 entregas, então é um pouquinho mais do que 3, como a gente tem tratado antes. Para isso, vamos tentar pegar a primeira delas, que todas elas seguem a mesma estrutura. Então, acho que é fácil de todo mundo ver. Essa entrega tem um outro tipo de dados que chama delivery, ele tem um identificador para basicamente apresentar qual entrega é essa. Tem uma outra variável ponto, que é o mesmo da origem, que representa as coordenadas dessa entrega, e uma outra variável size, que seria o valor da demanda que a gente tem tratado na última aula. No caso, essa entrega aqui teria tamanho 10. Experimenta depois vocês brincarem com outras entregas só para compararem, mas todas elas vão ter essa mesma estrutura. E aí, finalmente, a gente pode aproveitar algumas funções já prontas no repositório. Uma delas que eu acho que é interessante é a de plotar os dados, que a gente simplesmente importa essa função daqui. A gente entra com o nosso problema, que é do tipo CVRP instance, e está aqui o nosso dado plotado. Esse ponto vermelho é o nosso ponto de partida, e todos esses pontinhos azuis aqui é o pessoal que deve ser entregue. Beleza. Agora a gente precisa então resolver. A gente tem esse problema. E como a gente pode usar tudo que a gente já tem, todo o algoritmo que a gente já fez nas últimas aulas para poder resolvê-lo? Como a gente organizaria rotas aqui para esses caras usando o algoritmo que a gente tem? Se vocês lembrarem bem, o solver das últimas aulas, ele tinha algumas variáveis de entrada, uma delas era a matriz de distância. E isso já era uma coisa dada já. Aqui a gente vai precisar calcular, porque a gente tem coordenadas a gente tem coordenadas de verdade agora na Terra. Então, como a gente faz isso? Eu vou dar duas possibilidades aqui, mas a gente vai usar mais a segunda. Mas acho que a primeira vale a pena. A primeira delas é a matriz de distância, é um tipo de distância. Vocês já são acostumados com a distância euclidiana, que ela dá a distância em linha reta entre dois pontos no plano. Então, tem uma extensão para ela, que se chama grande círculo, que ela dá a distância em linha reta entre pontos na Terra. E aí, para isso, a gente já tem uma função própria para isso, já tem uma função apropriada para isso lá no nosso repositório, que é essa aqui, Calculate Distance Matrix Great Circle, em metros, é o resultado. Só que a entrada dela é uma variável, é um conjunto de pontos, desse tipo de point. E o que acontece? O nosso delivery, deixa eu voltar aqui em cima. O, o nosso delivery, ele tem algumas coisinhas e um ponto. O que a gente vai precisar para calcular a matriz de distância de todo mundo? Vamos precisar primeiro da origem, que já é um ponto, como mostrei aqui, e dos pontos equivalentes
de cada uma dessas entregas. Então a primeira coisa que a gente precisa é extrair essas entregas, e é isso que essa função aqui faz. Então a gente itera em cada uma dessas entregas, eu crio um novo problema, eu crio uma variável chamada points, que eu já inicializo ela com a nossa origem, e depois iterando em cada um dos problemas, eu concateno aqui só esse ponto. No final das contas, a gente vai ter uma lista de pontos, como a gente queria. Aqui vai ter 1037 pontos. E com isso é fácil calcular a matriz de distância, só chamando a nossa funçãozinha aqui. E essa é a nossa matriz no final das contas. A gente pode observar aqui que ela vai ter, como a gente tem 1037 pontos, o tamanho dela tem que ser 1037 por 1038, desculpa, porque agora a gente está incluindo a origem, esqueci desse ponto. Então é isso, o tamanho do nosso problema vai ser o número de entregas mais a origem, que é 1038. Isso já aqui já é uma forma de a gente calcular essa matriz de distância, e com isso a gente já poderia resolver, já poderia basicamente incluir usar o nosso solver de antes. Só que para ficar um pouco mais realista isso, tem outro tipo de distância, que são essas distâncias em rua. E isso daqui é a mesma distância quando vocês rodam, abrem, por exemplo, o Google Maps e colocam a distância de um ponto até o outro, e ele dá uma rota para vocês ir, retorna o valor à distância. Esse é o resultado que a gente considera um pouco mais realista, porque a primeira, que é a distância em linha reta, assume que a gente está fazendo entregas, sei lá, por helicóptero, drone, ou quebrando tudo na casa dos outros, assim, por seguir em linha reta, que ainda não acontece. Então, por causa disso, eu achei uma distância um pouco mais realista é a gente usar essa distância de rua. A gente poderia usar o Google Maps, mas ele é um serviço pago. Então, em vez disso, tem um serviço gratuito que se chama Open Source Routing Machine, que eu vou simplesmente referenciar aqui por OSRM, porque evita eu ficar tentando falar inglês de novo. E ele é um serviço. Ele é um serviço gratuito, só que ele exige que a gente precise montar um servidor para poder fazer chamadas e ele retornar essa distância. Felizmente, aqui para nosso curso, a gente já tem um servidor montado, então vocês podem usar ele. Para chamar essa distância, a gente vai precisar primeiro importar a função equivalente, que no caso é só calculate distance matrix em metros, e uma variável de configuração. Essa variável de configuração, para isso a gente vai passar esse endereço aqui, que é o endereço do nosso servidor que está rodando para que vocês possam usar, e chamar a matriz, e depois chamar essa função da mesma forma que a gente chamou no caso da distância grande círculo. Isso tende a demorar um pouquinho mais, porque a gente está fazendo uma requisição e voltando, mas aqui foi até razoavelmente rápido. E a gente teve a nossa matriz de distância. Então, vamos até conferir a mesma forma, o tamanho dela. No caso aqui a gente sabe que tem que ser 1038 por 1038 e foi exatamente isso. Observa aqui então que ele está dizendo que a distância de para a origem até ela mesma é zero, lógico. Para a origem até a primeira entrega seria 8.000 metros, ou 8 quilômetros. Até a segunda seria 7.000 e por aí vai. Beleza, então a gente já tem, com isso, agora que a gente já sabe calcular a nossa matriz de distâncias, a gente pode resolver então o VRP usando exatamente o nosso solver de antes. Para simplificar a nossa vida, eu já copiei ele aqui. Se vocês tiverem feito bem os exercícios da última aula, vocês vão ver lembrar que em um deles a gente pede para que não deixemos explícito o número de veículos, para o seu código tentar achar o melhor deles. E aqui eu já estou aproveitando e já estou escrevendo um solver já que faz isso. É uma adaptação muito simples que vocês devem ter feito com muita tranquilidade. Então, isso tudo aqui é simplesmente o nosso solver de antes, que resolve o VRP usando o ORTools, e como a gente é bem criativo, eu simplesmente coloquei um 2 para distinguir um do outro. Então vamos rodar isso aqui. Claro que não vai acontecer nada, que a gente precisa chamá-lo. Beleza, esse solver, se vocês lembrarem, ele precisa da matriz de distância, que a gente já sabe como calcular. Um vetor uma lista, no caso, com as demandas de cada um desses nós. E a capacidade do veículo. Então a gente pode simplesmente fazer uma outra função que vai funcionar como interface para isso. Ela vai pegar o nosso problema, que é do tipo CVRP instance, vai extrair essas propriedades e vai chamar o nosso solver lá de cima. E é exatamente isso que essa outra função aqui de cima está fazendo. A função principal, a função grande, então, vai ser a função de fora, externa. Vamos chamar aqui por esse solve logbud VRP. E ela tem três passos iniciais. O primeiro é calcular a matriz de distância, que acontece aqui.
E essa função é exatamente a mesma que a gente está fazendo lá de cima, não tem nada novo aqui. A segunda é calcular as demandas de cada nó. O que ela faz é, a gente inicializa essas demandas com a demanda da origem, que é zero, da mesma forma que antes, e eu extraio para cada um dos problemas só aquela variável, aquela propriedade size, que eu tinha falado, como eu tinha falado antes da demanda disso. E eu retorno essa lista. E finalmente, a capacidade do veículo já é dada diretamente no problema. Então a gente tem as nossas três variáveis que seriam as variáveis de entrada do nosso solver anterior. E tá aqui. Vamos experimentar então resolver esse problema. Pode ser que demore um pouquinho mais, porque agora a gente está resolvendo um problema que não tem só mais três nós. Então a gente tem várias etapas que está acontecendo aqui agora. No caso, o nosso algoritmo ele tá trabalhando, já dá para ver isso aqui. Então isso pode ser que demore um pouquinho. Então eu vou pausar aqui, assim que acabar eu já volto. Opa, voltei, finalizou aqui. O algoritmo ele levou mais ou menos uns 5 ou 6 minutos, eu não contei direito. Não, 2 minutos. Isso costuma ficar um pouco mais normal, tá? A gente ficou mal acostumado na última aula com problemas com 3 pedidos, mas aqui agora a gente tem 1000, então tende a ser um pouco mais demorado mesmo. E esse aqui foi o nosso resultado. Então a gente teve um conjunto de rotas, eu não sei quantas aqui, e a distância total de 1.600.000 metros. Vamos tentar ver aqui quantas rotas tem. Então a gente precisou, no fim das contas, de 32 veículos e todos eles percorreram ao todo 1.600 quilômetros, mais ou menos. Beleza. Se você, assumindo agora que vocês tenham feito bem os exercícios da última aula, a gente, em um dos exercícios, foi o quinto, tá escrito aqui, eu peço para a gente criar uma função que avalia se essa nossa solução está certa ou não. No caso, ela está aqui. O que a gente tem que testar é o seguinte. A gente verifica que essa nossa solução tem todos os nós de entrada. E a gente verifica também que as capacidades de cada veículo são respeitadas. Então, se a gente rodar, então tá aqui, isso aqui já não deve ser muito... Deve ser mais ou menos familiar para você. Se a gente rodar todo esse código aqui, pronto, conseguir um true significa sim, é factível. Logo, o nosso solver funcionou e a gente resolveu o nosso primeiro problema o nosso primeiro problema mais realista. E se vocês quiserem, podem até brincar depois, repetir o mesmo processo para outras instâncias. Tá, agora vamos focar no seguinte. Esse nosso algoritmo, a gente melhorou o nosso formato de entrada, que o nosso solver agora, o nosso solver logbud, ele recebe só um problema do tipo CVRP instance. Então já melhoramos um pouquinho a nossa entrada. Só que a gente continua retornando duas variáveis separadas, que é um conjunto de rotas e a distância total. Da mesma forma, então, que a gente tem um conjunto de dados para tratar instâncias, o problema, no caso, a gente também tem um conjunto de dados para tratar a solução, que é esse daqui. Eu novamente cliquei sem querer. Que é esse daqui, CVRP Solution. Ele vai ter duas propriedades. Uma vai ser o nome da instância que a gente está resolvendo, que no caso é a mesma que da variável de entrada, e uma outra variável que chama vehicles, que é uma lista que é uma lista de rotas, basicamente. Só que essas rotas não vão ser simplesmente uma lista com índices, vai ser uma lista com elementos do tipo CVRP Solution Vehicle. E essa outra variável, por si só, tem um outro tipo também, que ela vai ser tem um outro tipo, e ela é composta por, então, uma origem, que é o ponto de partida, que no nosso caso é sempre o mesmo para todo mundo, e uma lista de entregas. Então, é exatamente a mesma lista é como se fosse a mesma lista de entregas. É a mesma lista de entregas da entrada, só que ordenada. Primeiro, separado por cada rota vai ter uma lista e ela vai ter ordenado na sequência com que esses pedidos têm que ser entregues. Para simplificar, imagina então que o nosso problema, imagina que a gente tem um problema mais simples aqui. Ele retornou essas seguintes rotas. Então a gente tem só esses pedidos. Então uma das rotas é essa aqui, 0, 1, 2. Ele foi de 0 para 1, depois para 2, depois voltou para 0. Então vamos converter essa rota. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar converter essa rota numa solução. A primeira coisa que a gente precisa a gente precisa pegar as nossas entregas,
que estão aqui no problem.delivers e colocá-las na ordem que está aqui nessas rotas. E aí, para isso é muito fácil, é só a gente iterar nessa rota, excluindo os pontos de o primeiro e o último ponto, por isso que tem essa outra fatiação que eu acabei de estragar, eu voltei ao normal. E aí, dentro de cada um deles, a gente teria, então, a nossa rota deveria ser composta pela primeira entrega, seguida da segunda entrega. Só que, claro, como as nossas entregas começam do zero e aqui está começando do 1, a gente precisa subtrair de 1. Então, esse seria o nosso resultado. Só para comparar que está certo. Se a gente pegar a primeira entrega, né, que é exatamente o mesmo ponto que está aqui em cima, e se pegar a segunda, segundo ponto. Beleza, certíssimo. Então, com isso, a gente já tem agora, então, as nossas entregas. A gente consegue agora, dado uma rota, extrair as entregas na ordem que está nessa rota. A gente consegue criar toda uma solução usando esse método aqui. O que esse algoritmo vai estar fazendo, então, ele vai receber. A ideia é que a gente pegue a nossa rota final, no caso, a nossa lista de listas, e converta ela num algoritmo, desculpa, num objeto desse tipo aqui, que é exatamente o que essa função faz. A gente primeiro inicializa uma lista de veículos como vazia, para cada uma dessas rotas a gente constrói uma solução do tipo lá desejado. O que esse algoritmo, o que essa função aqui faz? Ele recebe só uma rota e segue exatamente o mesmo algoritmo, o mesmo código que foi feito aqui em cima. A gente extrai as rotas do problema na ordem que está escrito nessa rota aqui. A diferença é que, em vez de eu simplesmente retornar essas entregas, eu retorno um objeto desse tipo, que vai ter como origem a origem do problema, e como entregas essa daqui. Então é só repetir todo esse processo para cada rota e agrupar essa galera depois dentro dessa variável de veículos. E no fim das contas, a gente retorna a nossa variável de solução desse formato aqui. Vamos testar com esse problema, com a rota que a gente teve. E beleza, é tudo isso daqui. Agora, para que exatamente a gente ter todo esse trabalho só para tentar ter uma solução com o mesmo formato do... isso, ter uma solução com o mesmo formato do que a gente tem de objetos no Logbud já é um benefício para a gente ter consistência, mas ela tem outras vantagens também, que é que a gente pode fazer uso de toda a funcionalidade que já tem no repositório. Uma muito tranquila, que eu vou apresentar daqui a pouco. Isso aqui, por sinal, só para... Isso daqui, então, vai ser o solver completo. Então, o que a gente está fazendo aqui é pegando o nosso solver de antes e eu estou incluindo essas outras variáveis que melhoram a nossa entrega. Então, o nosso algoritmo, no final das contas, tudo isso que a gente fez nessa aula aqui foi receber um problema do tipo CVRP Instance que está no Logbud e retornar uma solução do tipo CVRP Solution. Então, vamos testar. Se a gente testar rodar isso aqui novamente, eu vou até deixar aqui. A gente vai ter que aguardar o algoritmo sendo executado do zero. E eu vou deixar só para vocês verem de novo que ele funciona. Vou até pausar aqui, daqui a pouco a gente volta. E estou de volta, e depois de 2 minutos e 43 segundos, o nosso algoritmo conseguiu retornar uma solução. Então, o que aconteceu aqui? Agora, nossa solução, só para recapitular mais uma vez. A gente tem, então, finalmente um algoritmo que recebe como... que agora ele satisfaz... ele tem o mesmo formato, na verdade, das estruturas de dados do Logbud. Então, ele recebe como parâmetro de entrada um objeto do formato CVRP Instance, que eu estou chamando de problema, e ele retorna uma solução, no caso um objeto solução, do tipo CVRP Solution. Que é exatamente esse daqui. Vocês podem depois, quem tiver vontade, conferir cada uma dessas soluções. E o que a gente consegue ganhar com isso? Lembra que a gente acabou fazendo algumas coisas. Primeiro, lembra que a gente na última aula, num dos exercícios, foi pedido para que vocês fizessem uma solução que avaliasse, um algoritmo que avaliasse a solução. Bem, a gente já tem isso pronto já no nosso código. Que é exatamente isso daqui. Ops, eu tive um pequeno problema aqui. Mas nada. Só confundi o nome das variáveis. Mas enfim. O que acontece aqui? Já corrigi já. O que essa função aqui está fazendo é o seguinte. A gente importa essa função avaliar a solução. Ela internamente a gente passa para ela no nosso problema, a solução obtida, todos no formato esperado, e um arquivo de configuração do nosso SRM, que é esse daqui.
ela vai fazer lá dentro? Ela vai verificar se todos os nós da solução, todos os nós do problema estão nas rotas de solução. Vai verificar se as capacidades dos veículos são satisfeitas, que é exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito antes, e vai retornar a distância total em quilômetros da nossa rota, que aqui no caso 1.600 e pouco. E se vocês forem lembrar, é exatamente a mesma solução que a gente obteve antes de melhorar essa saída. Isso eu acredito que já é um ganho, e tem um outro melhor, que é a gente poder traçar essas rotas, no fim das contas. Então, olha aqui um exemplo. Então, o nosso problema, eu vou até voltar lá em cima. Isso daqui eram, essas eram as soluções que a gente precisava, esses são os pedidos que a gente precisava entregar. Tem alguns até aqui embaixo que não estavam muito evidentes, e vamos focar principalmente nesse outro aqui longe. Se a gente voltar aqui na nossa solução, teve uma rota que foi bem grande, que acabou pegando esses pontinhos mais distantes. Esse formato de visualização aqui, vocês devem ter visto na primeira aula também, ele mostra a rota partindo de um ponto até um outro em linha reta. Se quiserem, tem também uma outra função, já preparada para isso, que ela plota essas mesmas rotas, só que nas ruas. Ele vai demorar um pouquinho mais, que a gente precisa fazer uma chamada para o SRM, mas não foi tanta coisa assim. No fim das contas, essas são as rotas que a gente tem. Foca nessa preta aqui, que é a mesma lá de cima, que é a que anda bastante. Aqui no caso foi isso tudo que ela. Foram todos esses pedidos que ela acabou entregando. E depois, se quiser, vocês podem dar zoom em algumas outras e verem o que é que está acontecendo. Então, beleza. Nessa aula que a gente acabou fazendo, então, foi. O que acabou acontecendo nessa aula foi basicamente pegar o solver que já preparamos na última aula, que foi feito de forma gradativa, e expandi-lo para poder resolver os problema do Logband. Isso é uma estratégia que acontece muito, tá? A gente tende a fazer um algoritmo para resolver um tipo de problema, e na hora de aplicar em um outro caso, a gente precisa fazer uma interface entre um e o outro, que foi exatamente o que a gente fez aqui. Agora a gente tem uma interface que recebe um problema do formato Logbud e retorna um outro do formato Logbud. Então é isso, gente. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e eu ter conseguido passar, transmitir a informação dessa etapa, que consiste essencialmente em resolver problemas de roteamento estáticos. E eu sei que eu usei essa palavra no início no título da aula e eu não mencionei ela em momento algum. E eu deixei isso de propósito porque agora acho que a gente pode fazer uma prévia do que para vir na próxima etapa. E é justamente isso. Quando eu uso definição estático, no caso um VRP, um problema VRP estático significa que a informação de todas as entregas ela já está disponível por completo desde o início e ela permanece a mesma ao longo da execução do problema. Isso é o que acontecia lá. A gente tanto que como informação de entrada no nosso algoritmo era quais são os pedidos a serem entregues. O VRP dinâmico, que é o foco do nosso desafio, ele consiste em que as informações das entregas ela vai se tornando disponível aos poucos. Então a gente não tem toda a informação, a gente não sabe tudo que vai ser entregue de uma vez. Isso vai chegando com o passar do tempo. E isso é um pouco mais realista. É uma coisa que acontece mais na indústria. A gente tem, por exemplo, galpões ou agências que vão recebendo caminhões e esses caminhões têm pedidos que têm que ser entregues e a gente não sabe a hora que esses caminhões vão chegar. E mesmo assim, mesmo que a gente soubesse todos, pode ser que se a nossa empresa for muito grande, como por exemplo é o nosso caso, a gente vai demorar, não poderia não caber colocar todos esses pedidos lá no galpão para depois organizá-los para depois esperar e rodar o nosso algoritmo e finalmente organizá-los em rotas. Então a gente precisa, nesse caso, de uma solução rápida à medida em que esses pacotes já vão chegando. O foco do desafio é esse. E nessa etapa a gente acabou concentrando mais na versão estática. Apesar de não ser o foco do desafio, é um problema que é muito estudado ainda e eu acredito que o entendimento dele vai ser muito valioso na hora de estender para a versão dinâmica. Então, boa sorte nos exercícios. Eu acredito que já tem informação suficiente lá para vocês entenderem bem. Então, e aí é isso, gente. Boa sorte de novo e até a próxima etapa.